Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Isabelle Cristine, vocês já devem saber. Então estamos aqui com o Lucas. Oi Lucas, tudo bem? Bem, e você? Então, pra gente iniciar a nossa entrevista, eu queria que você contasse como que tudo começou a sua história e quais são as suas maiores inspirações musicais. Ida, qual é o seu maior sonho? É ser feliz e ter todas as minhas realizações como modelo. Uma notícia triste, né? Foi decretada a morte cerebral da adolescente de 14 anos, que ficou muito conhecida por vídeos na internet. Vou mostrar para vocês uma menina de 14 anos, Isabelle Cristine. Mostra aqui, ó. Essa menina aqui, ó, tinha o sonho de ser apresentadora. Essa garota foi vítima dessa violência brutal que a gente está vivendo no país. Ela era linda. Olá, sejam bem-vindos ao Revisão Criminal. No episódio de hoje, vamos falar do caso Isabeli, que trata da morte de uma jovem youtuber em 14 de fevereiro de 2018, no município de Pontal do Paraná, litoral do estado do Paraná. Vamos nessa? Isabeli Cristine era uma jovem promessa da comunicação digital no Brasil. Ela sonhava em ser modelo e apresentadora, e produzia conteúdo para a internet desde criança. Queria cursar jornalismo e ganhar a vida entretendo as pessoas. E foi fazendo o que mais amava, após uma gravação em uma balada no litoral do Paraná, que Isabeli foi atingida por um tiro na cabeça. O disparo aconteceu após uma suposta briga de trânsito entre o motorista do carro em que estava a youtuber e os ocupantes de um segundo veículo. Gravemente ferida, a jovem chegou a ser socorrida e levada a um hospital do município de Paranaguá, cidade onde nasceu. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e veio a morrer horas depois. O acusado de disparar a bala que matou a jovem youtuber é um empresário curitibano, Everton Vargas. Ele foi preso horas depois em sua casa de praia, a poucas quadras de distância do local em que disparou sua pistola calibre 380 contra o carro em que Isabeli estava. Além de Everton, a polícia prendeu também Cleverson Vargas, irmão de Everton, que era quem dirigiu o carro no momento dos tiros. Ambos foram denunciados por homicídio qualificado na época. Balneário de Santa Terezinha, município de Pontal do Paraná. Início da madrugada de quarta-feira de cinzas, e o carnaval de 2018 está dizendo adeus. A última noite é de festa e confraternização para a família dos empresários Everton e Cleverson Vargas. Com esposas, filhos, sobrinhos e outros familiares, os irmãos confraternizam em uma lanchonete que fica em frente à avenida por onde passaria o trio elétrico. Ao longo daquela noite, 8 cervejas foram consumidas, conforme indica a comanda de Everton Vargas no bar. A família também comeu 2 porções de batata frita, uma porção de frango a passarinho, bebeu água mineral e 2 refrigerantes. O total gasto foi de pouco mais de R$ 160, pagos com o cartão de Everton Vargas. Perto das 2 da manhã, a família Vargas deixa a lanchonete e segue em direção à casa de veraneio de Everton e Cleverson, no balneário de Canoas, distante a apenas 1 quilômetro de onde estavam. As 8 pessoas se espremem dentro do carro de Cleverson Vargas, um Citroën Xara Picasso. Everton está no banco de trás, com sua esposa, cunhada, filho e sobrinhos. É fim de carnaval também para a jovem Isabeli Cristine. O encerramento de mais uma temporada de verão de sucesso, com muitas entrevistas e matérias de entretenimento. Era início da madrugada quando Isa encerrava sua entrevista com o funkeiro MC Gusta, que se apresentava em uma balada no balneário de Xangri-Lá, também no município de Pontal do Paraná. A youtuber estava acompanhada pela mãe Rosânia,
o motorista Herbert Luiz de Félix e seu filho Mateus de Félix. Os 4 deixam a balada e seguem em direção a Paranaguá. 7 quilômetros separam o carro de Isabeli do carro dos irmãos Vargas, quando o Palio em que a youtuber estava deixa a balada em Xangri-Lá. Passa de 2 horas da manhã. Em menos de 1 hora, Isabeli seria baleada na cabeça após um desentendimento de trânsito. Deixando o balneário de Santa Terezinha, o carro da família Vargas entra na PR-412, principal via de acesso aos balneários ali daquela região do litoral do Paraná. Eles seguiriam por cerca de 1 quilômetro até a rua que os levaria à casa de veraneio da família. Ao entrar na rodovia, Cleverson segue em direção a Canoas. Após passar uma ponte, vira a direção para a direita para entrar na rua que o leva à sua casa e acaba fechando um carro que vinha logo atrás. Os veículos quase batem. Cleverson entra à direita e segue seu trajeto. O carro que vinha logo atrás segue reto pela rodovia, mas o motorista faz o retorno em seguida e volta para a entrada da rua em que o Quixara Picasso da família Vargas desce. Disparos são ouvidos, pelo menos 5. É Everton Vargas quem atira pela janela do banco de trás do Quixara Picasso. O veículo desconhecido sai imediatamente aos disparos, seguindo em direção a Paranaguá. Já a família Vargas retoma o seu trajeto para a casa de veraneio. O carro em que Everton Vargas atirou era um Palio branco com vidros pretos, conduzido por Herbert, o veículo em que estava Isabeli. A família Vargas chega em casa minutos depois e todos vão dormir. Ninguém fazia ideia que naquele carro estava uma adolescente e, o que era pior, que ela havia sido atingida na cabeça por um dos tiros disparados por Everton. Enquanto isso, Isabeli era levada a um hospital em Paranaguá. Amanhece o dia no balneário de Canoas. Sem fazer ideia de que havia atingido a jovem Isabeli, Everton Vargas começa a arrumar as malas para retornar a Curitiba. Em Paranaguá, familiares e amigos da jovem youtuber fazem vigília à espera de uma recuperação da menina. Ao mesmo tempo, policiais da delegacia de Pontal do Paraná iniciam as investigações para descobrir o autor ou os autores daquele tiroteio. Circulando pela região onde os disparos aconteceram, os policiais chegam à casa de Everton e Cleverson Vargas. Ao questionarem os irmãos, percebem o nervosismo de ambos. E o que acontece em seguida, vocês conferem agora no depoimento de um dos policiais. Tem a imagem, tem uma filmagem, né, de uma casa lá, uma câmera de segurança. E essa câmera mostra um carro que não é o carro que vocês estão procurando, que é um Honda Fit, e sim um Picasso. Mas a gente não tinha nada até aquele momento, né, de informação tal, muito precisa. Daí ele falou, ó, tem um Picasso que passa por aqui na rua, né, e que reside lá no final dessa rua. Eu falei, então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Se tem alguma coisa a ver com a história, né? Era prata, assim, aparentemente prata também, por causa da pouca luminosidade da noite lá, não dava para precisar. Mas aí fomos até o local. Chegamos lá, tinha uma casa no final de uma rua lá, então, esse Picasso prata e um Honda que estavam sendo abastecidos com as malas, assim. Na quarta-feira de cinza o pessoal geralmente está indo embora mesmo, né? O portão estava aberto, eu entrei, conversei com as pessoas que estavam ali, tinham 3 rapazes, os 2 envolvidos no caso, diretamente envolvidos, e mais um rapaz adolescente, acho que de 16, 17 anos, e os familiares das pessoas. Eu expliquei, falei que a gente estava procedendo uma investigação na região e que a gente queria informações sobre aquele carro Picasso prata e tal. Daí eles, no primeiro momento, falaram que não sabiam de nenhuma ocorrência com aquele carro e que perguntei se eles
durante a madrugada, início da madrugada, estavam na rua, se envolveu algum acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido. Daí foi negado e que eles teriam, a princípio, saído e retornado para a residência antes desses fatos, né? Mas o rapaz mais novo, que é o rapaz que é acusado, suspeito de ter atirado e tal, está bastante nervoso. O irmão mais velho, nervoso também pela situação, a polícia dentro de casa, ninguém fica tranquilo, né? Mas ele começou a conversar e ele não me olhava assim. Daí já é uma questão pessoal, psicológica, ou tino policial, sei lá o que pode ser dado o nome. Mas ele se esquivava de responder as minhas perguntas. E daí eu comecei a fazer uma pressão psicológica. Falei, você tem que falar alguma coisa aí, onde você estava? Daí ele se negava a falar e tal. O mais novo ou o mais velho? O mais novo, tá? O irmão mais novo. Daí ele não queria falar, e daí ele falou, não vou falar mais nada. Eu falei, não, é um direito seu, tá resguardado, nós estamos apenas numa investigação baseada num veículo que tem as características próximas do que a gente está procurando. Mas daí, nesse já estava um nervosismo familiar ali, assim, porque mulher, criança, ninguém quer, polícia dentro de casa, né? Imagina. Daí conversando um pouco mais e tal, ele assim, aparentemente me ameaçou. Ele é maior que eu, fisicamente. Nesse momento eu não estava armado, tá? A minha arma se encontrava na viatura. E daí ele esboçou um avanço contra a minha pessoa, porque realmente eu estava de alguma forma pressionando ele para que ele falasse, né? E daí nesse momento eu imobilizei ele com o braço para trás, e daí a mulher dele, a esposa, né, já viu que a situação estava um pouco mais complicada e trouxe uma arma, uma bolsa feminina com arma, e eu falei, o que aconteceu foi, na verdade eu falei, você acertou uma menina. A menina foi atingida e ele não sabia do que se tratava. Eu falei, você atirou na rua? Daí ele confessou que ele tinha disparado alguns tiros, tá? Porque ele se sentiu ameaçado lá por uma situação de trânsito. Mas ele não sabia que ele tinha atingido a pessoa. E daí eu falei pra ele, a guria, desculpe falar os termos assim, mas a guria não morreu, mas tá pra morrer. E daí começou aquela choradeira, assim, familiar lá, tudo, né? O irmão ficou muito abalado, o irmão mais velho ficou muito abalado também, porque viu que a situação era muito mais grave, né, do que eles imaginavam, né? Cleverson e Everton são presos no balneário de Canoas, de onde são levados para a delegacia de Ipanema, em Pontal do Paraná. A pistola é apreendida na casa e levada junto para a perícia. Como Isabeli ainda estava viva durante a prisão em flagrante, os dois irmãos são acusados de tentativa de homicídio qualificada. Porém, ao anoitecer, essa acusação mudaria para de homicídio qualificado. Às 22 horas do dia 14, Isabeli foi declarada morta pelos médicos. Era o fim da história da jovem de 14 anos que queria ser feliz e realizar o sonho de ser modelo e apresentadora. A morte de Isabeli causa comoção na comunidade do litoral do Paraná. Em Pontal do Paraná e Paranaguá, o clima era de dor, revolta e desespero. A despedida da youtuber foi marcada por muita emoção. Os irmãos Vargas falam em público pela primeira vez e dão a sua versão para os fatos. Confira. A gente saiu do balneário Santa Terezinha, né? Pegamos à esquerda, sentido a nossa casa que fica no balneário Canoas. Quando a gente estava se deslocando pela BR, um veículo em alta velocidade passou pela direita e logo na frente fez uma manobra brusca, tipo como se fosse um cavalo de pau. Fez aquele cavalo de pau, a gente entrou para a direita sentido a nossa casa. Quando a gente entrou sentido a nossa casa, aquele veículo retornou de novo e parou na esquina. Eu, meu irmão, minha esposa, minha cunhada, meu sobrinho, meus outros dois sobrinhos e meu filho. Que se trata de 3 crianças, sendo uma de 5 anos, outra de 6, e uma de 10 e um adolescente de 17.
Meu instinto era só preservar a minha família, porque nessa situação que a gente vive hoje, à mercê da bandidagem, a gente vive uma situação de medo constante. Eu jamais imaginaria que ia ter uma menina, uma moça dentro do carro, um veículo fechado na película, o veículo deles fechado na película preta, eu jamais atiraria para acertar alguém. O meu instinto foi de defesa na hora de um ato de nervosismo, de ver aquele veículo freando bruscamente e retornando, simplesmente atirei para cima. Eu não mirei em algum lugar nem nada, simplesmente foi para preservar a minha família. A preocupação foi essa. Jamais eu queria acertar alguém, jamais. A polícia realiza a reprodução simulada dos fatos, conhecida popularmente como reconstituição do crime. Aos poucos, as versões oficiais dos personagens que compõem esse contexto começam a aparecer. Na versão dos irmãos Vargas, Herbert dirigia de maneira imprudente, fez uma ultrapassagem proibida e um retorno logo em seguida fechando a rua a qual eles desciam. Já Herbert nega a versão dada pelos irmãos Vargas e conta outra história. Tanto é que esse carro, quando chegou, ele estava parando. Aqui assim, do lado esquerdo da pista. Eu tinha que aliviar e passar pelo lado direito, que é obrigatório eu passar pelo lado direito. No passar pelo lado direito, eu vi uma luz do pisca acender. Aí eu falei, vai bater. Ah, você ligou o pisca para a direita, então. Só que ele já estava parado. Mas quando ele estava parado, vai virar para a esquerda, não para o lado de cá, né? Nisso que ele ligou o pisca, eu peguei e puxei para a direita e puxei para a esquerda. Quando o carro saiu de lado. E aí, o carro perdeu o controle ali. Mas eu consegui jogar ele para ele permanecer na pista, né? O carro entrou para a direita, né? E eu peguei e fiz a volta por a tartaruga, né? Por que você fez essa volta? Porque eu fiquei atravessado. Daí eu peguei direito. Ah, você ficou atravessado na pista. Daí eu peguei que virar e vir na parte que ele dispara para não poder voltar. Quando eu fiz essa volta aqui, eu parei o carro e perguntei para a roupa, por causa do movimento brusco, ela nem percebeu, né? Para tentar esclarecer a dinâmica dos fatos daquela madrugada, a justiça ouve um policial militar, que dá o primeiro atendimento à jovem Isabeli após os disparos. Foi ele quem conversou com Herbert. Confira. Eu lembro, né? Eu estava na Operação Verão e meu parceiro estava fazendo o bebê na madrugada ali na frente do Banco do Brasil, né? No ponto base. E se deparamos com um veículo ali que é um Palio Branca, né? Que veio até nós e veio pedir auxílio, ajuda, né? E tinha uma garota baleada dentro do veículo. Veio o senhor mais velho, acho que, se não me engano, é Herbert, o nome dele, Herbert. E falou que foi um desentendimento no trânsito, foi levado numa fechada lá e ele tinha voltado lá com o veículo para dizer, ele passou na cabeça dele que, sei lá, vou voltar, ele voltou e sofreu os disparos. Não disse se foi para discutir, se foi para tirar satisfação, ele falou que eles só quis voltar, mas não falou o motivo. Imagens das câmeras de segurança instaladas às margens da PR-412 mostram a dinâmica dos fatos. Nelas é possível ver o carro da família Vargas em velocidade reduzida e, em seguida, o carro onde estava Isabeli passando pela direita em alta velocidade. Em outra imagem, é possível ver o carro de Herbert fazendo o retorno e parando na entrada da rua em que a família Vargas seguia. A partir das imagens das câmeras de segurança e do depoimento do policial militar que atende a jovem youtuber e o pedido de socorro de Herbert, a justiça começou a compreender a dinâmica dos fatos naquela madrugada. Após uma ultrapassagem pela direita feita por Herbert, os dois carros quase batem. Em seguida, Cleverson vira na rua sentido a sua casa, enquanto Herbert faz o retorno e para diante da rua em que a família Vargas desce. Logo em seguida, Everton dispara sua arma. Em depoimento à justiça, ele deu sua versão para os tiros naquela noite. Uma animação gráfica produzida pela defesa de Everton e divulgada pela imprensa ilustra a versão do acusado. Quando meu irmão deu pisca para a direita, meu irmão começou a entrar já. Esse veículo veio embaladão atrás, assim, rápido. Veio aqui assim,
quase deu um choque traseiro, ele desviou junto, passou pela lateral, meu irmão voltou para a esquerda, ele passou lá na frente e puxou um cavalo de pau. Quando eu falei acelera, que eu acho que é um assalto. A gente estava muito devagar. Quando veio um veículo branco em alta velocidade, esse veículo veio embaladão atrás, assim, rápido. Veio aqui assim, quase deu um choque traseiro, ele desviou junto, passou pela lateral. Passou um tanto como assim, quase uma quadra, puxou um cavalo de pau. Eu falei, mano, acelera que é um assalto. E isso já estava assim, né, com aquele receio. Quando foi acelerado um assalto, o carro dele cortou, assim, não sei, acho que uma pane mecânica devido ao gás natural. Cortou, mas porém a gente continuou descendo a rua. Parecia uma abordagem de assalto, literalmente. Ora, somente eu sei que eu meu filho, da minha esposa, falei, é um assalto. Então, como o espaço estava muito limitado, essa arma estava no chão. Eu peguei ela e abaixei o vidro, tanto que o carro deles tem aquela trava de segurança para a criança não abrir. Eu abaixei o vidro e acabei, olhava aqui e atirei para cima. Atirei assim, né, para cima. Everton não sabia que tinha atingido Isabeli? Essa foi a pergunta que ficou. E quem responde é o policial civil que prendeu os irmãos Vargas na manhã daquela quarta-feira de cinzas. E eu falei, ó, o que aconteceu foi... na verdade eu falei, ó, você acertou uma menina. A menina foi atingida. E ele não sabia de que se tratava. O depoimento do policial civil acrescenta mais uma peça importante nesse quebra-cabeças. Fica claro que Everton e Cleverson não faziam ideia de que Isabeli havia sido atingida. Muito menos sabiam quantos ocupantes haviam naquele carro. Ao final da fase de instrução e julgamento do processo que investigou a morte da jovem Isabeli, a justiça retirou as acusações contra Cleverson Vargas de homicídio qualificado. Ao contrário do que o inquérito policial dizia, que Cleverson havia parado o carro de modo a facilitar a visada e os disparos do irmão Everton, a justiça entendeu que ele não participou daquele fato. Já Everton Vargas foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e será julgado pela Sociedade de Pontal do Paraná. Passados 4 anos da morte de Isabeli Cristine, a população de Pontal do Paraná se prepara para fazer justiça. O júri de Everton Vargas acontece nesse mês de outubro. Ah, tem que ser como se fosse uma filha da gente, né? Deus o livre, né? A gente fica pensando assim na mãe, na família que passou, que ela não merecia, né? A comunidade de Pontal tem que condenar, por causa que é triste. Tem que ser feita justiça. Cara, eu acho que, tipo, eu quero muito essa justiça porque eu quero que esse cara seja preso. Eu não quero ele muito na rua, cara. Eu quero eu preso porque se esse cara já matou essa jovem, o que ele pode fazer com mais pessoas? Tem que vingar a jovem mesmo, tem que botar esse vagabundo na cadeia. Então, menina, a gente não pode, assim, julgar ou culpar alguém, né? Mas, porém, a gente pode falar, assim, que para você atirar numa pessoa, você tem que pensar 3 ou 4 vezes, né? Porque uma arma na mão, a pessoa tem que saber utilizar essa arma, né? A justiça hoje, ela tá bem lenta, né? Infelizmente, a gente vê aí que o que tem acontecido no mundo, né? A gente vê que os casos vai levando, o pessoal não tá nem aí, né? Infelizmente, quem sofre é a população por causa disso, né? Eu espero que eles condenem o culpado e que ele pague pelo crime que ele fez, né? Que a justiça seja feita, né? Porque a família, né, sofreu muito com a perca dela, uma moça jovem, né? Tinha tudo pela frente, pela vida. Espero que ele pague pelo crime que ele cometeu, né? Que a justiça seja feita. Culpado. Porque aqui no litoral eles pensam que é lugar da bagunça, mas não é. Aqui o pessoal desce para fazer bagunça, mas não é lugar de bagunça. Eu acho que todo mundo tinha que respeitar, todo mundo, quem desce para o litoral. E o pessoal não respeita, a maioria do pessoal não respeita
os que moram aqui, sabe? Eu acho que ele tinha que ser preso, ficar preso, mas ele não cometer outros crimes, sabe? Não ficar aí bebendo pela rua e sair atirando, pegar o carro e sair na rua, para atirar em ninguém. Finalmente, a justiça está se fazendo. A Zabeli, aquela menina linda que perdeu a vida para um indivíduo sem vergonha, sem escrúpulo, porque ela não merecia o que aconteceu. Mas finalmente está trazendo algum benefício para o nosso coração daqui da cidade, que o julgamento dela será realizado para os próximos dias. Aí sim, será aplicada a justiça que ela merece, porque realmente nós, cidadãos dessa cidade, queremos que se faça justiça. Uma menina de 15 anos, cheia de vida, vontade de viver, com muito sonho, veio um indivíduo e tira a própria vida dela. Esse indivíduo merece realmente a pena máxima. É o que eu desejo do meu coração e todos os moradores da cidade de Pontal do Paraná. Muito obrigado. Eu acredito que ele é o culpado. Eu espero que ele seja condenado, né? Tem que pagar pelo que ele fez, né? A comunidade toda, porque assim como ele fez, se deixar impune vai fazer de volta, né? Muitos anos de cadeia. Se tivesse cadeira elétrica seria ótimo, né? Mas eu espero que no mínimo puxe um bom tempo de prisão aí. E assim nós terminamos a primeira parte do caso Zabeli. No próximo episódio, o que contam as pessoas que estavam dentro dos 2 carros. Espero que vocês tenham aproveitado as informações até aqui. Eu sou o Pedro Neto e você está no Revisão Criminal.